Tá gravando. Bom, boa tarde a todos os presentes. É, Boa tarde, especialmente aos professores integrantes aqui da nossa banca examinadora, dessa sessão pública de defesa da dissertação de mestrado do mestrando Sérgio dos Santos de Barros, né, os professores Rafael Dresch, Daniela Cravo e professor Paulo Márcio Santos. Boa tarde também toda a equipe da Ambra, especialmente aqui a Leânia, que nos acompanha hoje, e também os demais que nos acompanham de forma remota aqui nesse nosso momento. Então, nessa tarde aqui de hoje, final de tarde de hoje, damos início à sessão de defesa da dissertação do mestrando Sérgio, que versa sobre o tema devido processo legal nos julgamentos algorítmicos de plataformas digitais. De acordo com as regras procedimentais para a sessão, o mestrando Sérgio terá a oportunidade de fazer uma breve apresentação do seu trabalho, após a qual o mestrando será arguído pelos integrantes da banca examinadora e posteriormente terá a oportunidade de apresentar também as suas considerações e respostas às arguições dos membros da banca. Sérgio, então, de imediato, para iniciarmos aqui nosso momento, já lhe transmito a palavra para que possa falar sobre o tempo dentro do prazo regulamentar sobre o seu tema. Tá, ok, eu agradeço, professor. Eu gostaria de começar cumprimentando, né, a todos os membros da banca, né, o professor Rafael Dresch, a professora Daniela Cravo e o professor Paulo Márcio Reis. Cumprimentar o senhor também, professor Marcos Seixas, meu orientador, que foi um esteio aí ao longo desse período de elaboração do trabalho, né? E palavras são realmente poucas para agradecer e cumprimentar os presentes e também a todo o staff da Ambra, que sempre foi fundamental em todo esse processo desde que eu iniciei o curso de mestrado. Bem, o meu trabalho, o título do meu trabalho, o senhor já antecipou, é o devido processo legal nos julgamentos algorítmicos de plataformas digitais. A título de introdução, né, as plataformas digitais, né, ao longo dos últimos anos, né, elas têm se utilizado da inteligência artificial, né, de algoritmos de inteligência artificial, para fazer diversos julgamentos, né, de natureza pessoal, profissional, social, enfim, sobre as nossas vidas, né, sobre a vida de todos os indivíduos, empresas. E é, esses julgamentos, né, a gente pode dizer que são decisões, né, automatizadas, né, ou julgamentos algorítmicos, eles têm causado diversos transtornos, diversos problemas em virtude de discriminações, abusos, excessos, falta de razoabilidade com que são adotados por esses sistemas, né, de inteligência artificial. Então, qual a justificativa, né, do meu trabalho? Né? A pesquisa tem relevância em virtude, né, desses equívocos que os julgamentos algorítmicos têm gerado, né? E esses equívocos, eles têm causado violações a direitos e garantias fundamentais das pessoas, né, dos usuários da internet. Já que hoje em dia uma pessoa que tem uma conta, um perfil bloqueado ou até banido, né, de uma plataforma de mídia social, uma rede social, isso gera, né, uma repercussão muitas vezes até financeira na vida da pessoa, né? Ou um outro exemplo também, né, um motorista de Uber que tem uma conta, tem o seu perfil lá cadastrado na plataforma e consegue passageiros para, enfim, angariar dinheiro, fazer a sua remuneração mensal. Quando ele tem algum problema, quando ele tem o seu perfil, a sua conta bloqueada, né, suspensa ou então até removida, isso gera um transtorno imenso para a vida da pessoa.
né? Então, esses são apenas 2 exemplos, há diversos outros, né? Porque essas decisões algorítmicas estão cada vez mais presentes nas nossas vidas, né? Então, em virtude disso, qual é o problema de pesquisa, né? Que me moveu, né? Que me provocou a desenvolver esse tema, né? E fazer esse trabalho. O princípio do devido processo legal se aplica às relações privadas digitais? É esse o problema de pesquisa. Bem, quanto aos objetivos gerais, né, seria demonstrar o entendimento da doutrina e da jurisprudência acerca da aplicação do devido processo legal nos julgamentos realizados os julgamentos algorítmicos, né, realizados pelas plataformas digitais. E mais especificamente, né, o objetivo é descrever a cláusula do devido processo legal, né, segundo as suas origens, dimensões e também a sua eficácia, descrever os problemas e questões decorrentes das decisões tomadas pelas plataformas, né, através do uso dos algoritmos, analisar algumas decisões, né, tomadas pelas plataformas digitais que já se anteciparam e instituíram seus próprios procedimentos, seu próprio devido processo digital, como é o caso do YouTube e do Facebook, por exemplo, e analisar a possibilidade de aplicação e regulamentação de um devido processo digital, né, para todas as plataformas digitais. A metodologia da pesquisa, a pesquisa foi desenvolvida pelo método dedutivo, qualitativo, através de levantamento de trabalhos doutrinários, artigos, livros, né, e também de decisões judiciais que trataram dessa possibilidade, né, de aplicação do devido processo legal no âmbito das relações digitais. Bem, então, aqui eu entro numa parte que é como ficou dividido o trabalho, né? Eu, resumidamente, trouxe esses slides só para dar um panorama de como o trabalho ficou organizado. Então, no início, como, né, o objetivo é a gente falar da aplicação do devido processo legal nessas situações, eu desenvolvi nesse capítulo, né, algumas considerações sobre o devido processo legal, as suas origens, né, até um pouco da sua origem histórica, né, falando, tratando da sua origem como, né, da sua natureza procedimental, formal, né, contra o arbítrio estatal, contra os particulares, e também, né, tratando da evolução da cláusula, né, que passou a ser entendida também, né, além do aspecto formal, né, passou a ser entendida também sobre o aspecto substancial, né, para cuidar da razoabilidade, da proporcionalidade, da racionalidade das decisões. Ainda dentro desse capítulo, né, que trata do devido processo legal, eu falei um pouco também sobre a eficácia, né, a eficácia, né, originária, né, vertical, né, tratava, né, buscava proteger, né, como eu falei, o indivíduo das ações, do arbítrio, dos abusos estatais, e a evolução dela para passar também a incidir nas relações privadas, né, nas relações entre os particulares, né, em determinadas situações, quando houvesse desequilíbrio, né, nessas relações entre entes ou pessoas privadas. Né. Bem, feito essas primeiras considerações sobre o Instituto, né, do devido processo legal, o trabalho passa a tratar do problema, né, da questão desses julgamentos realizados pelos sistemas de inteligência artificial das plataformas digitais, né? E aí eu trouxe três casos, né, 3 exemplos para demonstrar como essas decisões algorítmicas, né, têm impactado a vida das pessoas, né? Então eu trouxe o caso do Uber, né, que isso foi até extraído de uma decisão judicial, onde o Uber excluiu a conta de motorista sem dar aviso prévio, sem dar a ele o direito de defesa, né, por conta lá de uma má avaliação do motorista e também, né, problemas relativos à análise, né, de análise algorítmica, né, no sentido de que o motorista mexia muito no celular durante o trabalho,
né? Enfim, parecia ser um motorista desatento, né? E isso resultou, essas situações acabaram resultando na exclusão do motorista, né? Sem que ele tivesse qualquer direito de defesa, né? E nem mesmo de entender, né? Muitas vezes a razão do banimento da conta dele, ou do bloqueio da conta dele, né? Eu trouxe também, como outro exemplo, o caso da Amazon, né? Que ao analisar currículos, né, para contratação de empregados, o algoritmo excluiu o currículos de mulheres, né? Porque entendeu que não, ele fez um apanhado, né, e entendeu que os homens, né, atenderiam melhor aquela vaga de emprego, porque nos últimos 10 anos a maioria dos funcionários eram do sexo masculino, né? Então o algoritmo representa um viés discriminatório no sentido né, contra as mulheres, no caso, né? E um terceiro exemplo que eu trouxe também nesse tópico do trabalho foi um concurso de beleza julgado por um algoritmo, né, onde as mulheres brancas, em sua grande maioria, e, e também asiáticas, né, numa menor proporção, mas também asiáticas, acabaram vencendo o concurso porque o algoritmo considerou que mulheres de origem, né, africana, né, não ostentariam um padrão de beleza, né, para serem primeiras, né, serem vencedoras daquele concurso, né? Então, foi um exemplo que eu trouxe de onde o algoritmo apresentou um viés discriminatório, né, quanto a um determinado segmento, um determinado, né, tipo de pele, enfim, de origem melhor das mulheres, né? Bem, então, feitas essas considerações com relação, né, para delimitar e demonstrar qual era o problema, né, que envolve esses julgamentos, né, eu colhi dois exemplos, né, de plataformas digitais, de grandes plataformas digitais, que já instituíram, né, uma forma de proporcionar que seus usuários se defendam, né, e tenham acesso à revisão de determinadas decisões que causam esses prejuízos, né, em virtude das decisões algorítmicas, né? Então, um exemplo foi o do Facebook, né, que instituiu um comitê, né, chamado Oversight Board, né, que tem por objetivo, né, reanalisar determinadas decisões de exclusão da conta, né, do perfil do usuário, ou até de bloqueio, né, e é um comitê que foi instituído pelo Facebook e tem uma atuação independente, né? O Facebook fica vinculado, né, às decisões que o comitê toma, né? E o objetivo dele é responder, né, uma das perguntas, né, que hoje em dia é difícil, né, sobre essa questão da liberdade, né, de expressão online, né? O que o Facebook pode remover, o que ele pode permitir que seja postado e por quê, né? Então, até a instituição desse comitê, os usuários ficam sujeitos às decisões adotadas pelos algoritmos, né? E não tinham oportunidade de questionar essas decisões, né? Então, teve um caso até famoso, né, que chamou bastante atenção, que foi o caso do Trump, né, onde ele apoiou lá estimulou alguns eleitores dele a fazer aquela invasão do Capitólio, né, que é um fato notório, e o Facebook acabou excluindo, né, a conta dele, né, por tempo indeterminado, né? E nesse caso especificamente houve a atuação do Oversight Board do Facebook, né? A decisão foi mantida, né? A decisão foi considerada correta, melhor, mas o próprio comitê entendeu que tinha havido um excesso, né, na decisão de banir por tempo indeterminado a conta do ex-presidente Trump, né? Então, essa medida do Facebook, né, de instituir essa possibilidade de recurso, de revisão, para revisão das decisões, né, ela, ela já existe, já foi adotada, né, e é importante para assegurar, né, o direito do usuário a um devido processo legal, né? Então, trouxe esse exemplo, trouxe o exemplo também do YouTube, né? O YouTube possui um sistema, né, que se chama ID Content, e que verifica, né, ele apura e verifica a existência de violação, possíveis situações de violação a direitos autorais
nas postagens, né, nos vídeos postados pelos usuários, né, e suspende muitas vezes esses vídeos, digamos assim, de maneira sumária, né, e prévia, né. E aí cabe ao usuário contestar essa suspensão e abrir uma contenda, né, para discutir se realmente procede ou não essa suspensão realizada pelo sistema. O que acontece no caso do YouTube, né? Aberto esse devido processo legal, o YouTube julga, né, essa contenda, né, para um lado, para o outro, enfim, de acordo lá com as alegações dos usuários, né, mas esse sistema, né, do ID Content tem sido considerado pela jurisprudência equivocado, né, abusivo também, porque ele não consegue identificar realmente violações a direitos autorais, ele confunde violações de direitos autorais com situações possíveis de citação, de reprodução de conteúdo, né, para fins de crítica, fins acadêmicos até, né, ele não distingue uma coisa da outra, né, então acaba que tem causado também prejuízos, acaba causando mais prejuízo aos usuários do que protegendo efetivamente os direitos autorais, né. Então a jurisprudência tem rechaçado tem assegurado o direito dos usuários, né, a manutenção das postagens, né, sobre esse argumento, né, de que muitas vezes os usuários estão apenas fazendo citações para fins acadêmicos ou até de crítica, né, e, e também com base na cláusula que veda a censura, né. Então eu cito lá julgados, né, julgados a respeito dessa situação, né, julgados aqui do Tribunal de Justiça do Rio. Bem, então, postos esses dois exemplos, né, de plataformas que instituíram, né, espontaneamente seus devidos processos legais, digitais, vamos dizer assim, né, eu passo a falar no trabalho, né, sobre a necessidade de instituição de um devido processo de regulamentação, né, de um devido processo digital, né, que seja uniforme, né, para todas as plataformas, né. Então, antes disso, eu falo um pouquinho sobre a questão do constitucionalismo digital, né, e que tem por objetivo a limitação do exercício de poder, né, na sociedade algorítmica, né, para que os abusos cometidos pelo Estado, instituições privadas e outros agentes da sociedade civil, no caso, né, as plataformas digitais, né, sejam coibidos, né. E dentro dessa ideia do constitucionalismo digital, surge esse aspecto, né, da necessidade de desenvolvimento, de instituição de um devido processo digital, né, como um mecanismo, né, para viabilizar o exercício do direito de defesa dos usuários, né, contra decisões abusivas, excessivas, desproporcionais e desarrazoadas. Bem, em considerações finais, né, eu falo, né, eu venho falando sobre a questão do devido processo legal, né, em sua origem e a sua evolução para abarcar também as relações entre particulares e proteger os particulares, né, em situações de desequilíbrio, né, e né, prossigo, né, dizendo que essa eficácia no plano horizontal, né, dos direitos fundamentais, né, também se aplica no caso aí da relação entre usuários e plataformas digitais, né, porque, né, em virtude dessas decisões, né, abusivas que as plataformas têm, desarrazoadas, abusivas, excessivas, enfim, que as plataformas têm tomado, né, o caso, né, de se aplicar, de se utilizar, né, de se criar um instrumento que sirva para que os usuários se protejam, né, sirva para proteger os usuários das plataformas. E eu menciono, né, a questão do projeto, né, que comumente é chamado de projeto das fake news, né, na verdade é o projeto de lei 2.630 de 2020, né, que ainda está em tramitação no Congresso Nacional, né, e que tem por objetivo, né, regulamentar, né, as postagens, enfim, realizadas em plataformas digitais de redes sociais e de mensagens instantâneas, né, e nesse projeto de lei há a previsão de instituição de um devido processo digital, né, quando houver aplicação de exclusão, disponibilização de conteúdos, né, redução de alcance, né, de conteúdos né, postados pelos usuários, né.
No entanto, eu ressalvo, né, que apesar desse bom propósito aí do projeto, um projeto de lei, né, por exemplo, né, ele deixa algumas lacunas, né? Então, por exemplo, ele menciona, né, que somente as plataformas digitais de redes sociais e de mensagens instantâneas vão ter que instituir um devido processo digital, né? E deixa de fora, por exemplo, plataformas como o Uber, né, que é de contratação de serviços de autônomos, por exemplo, que também tem problemas com essas decisões arbitrárias, né, e ficam de fora, né, dessa regulamentação que está sendo aí proposta, né, pelo nosso Congresso Nacional. Então, né, a conclusão do trabalho, né, é no sentido de que deveria haver uma regulamentação mais ampla, né, para que após a aplicação de penalidades, né, pelas plataformas, né, os usuários tivessem no mínimo o direito a serem notificados sobre a natureza da medida aplicada e o seu âmbito territorial, a fundamentação da medida, né, os procedimentos e prazos para exercer o direito de pedir a revisão da decisão, e se a decisão for tomada exclusivamente por meio de sistemas automatizados, que sejam fornecidas informações claras e adequadas a respeito dos critérios e procedimentos adotados, né, utilizados para a tomada de decisão. Professor, eu essas são as minhas. Eu fiz um resumo, né, do trabalho, né? Não vou aqui também me estender muito, né, desnecessariamente. Eu acho que não tem necessidade. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, né? Estou um pouco nervoso, mas e não agradecia aos membros da banca por terem lido o meu trabalho e por estarem, obviamente, dispondo do seu tempo aqui de estar fazendo a minha avaliação, né? Mas antes tarde do que nunca eu agradeço. E é isso. Sérgio, obrigado por ter concluído a sua exposição dentro do tempo regulamentar para que ela acontecesse. Então, uma vez vencida essa primeira etapa dessa sessão solene, agora podem começar as arguições dos professores integrantes da comissão examinadora, avaliadora. Então, eu gostaria já de imediatamente já passar a palavra para o professor Rafael Dresch, que poderá, então, iniciar aqui as tratativas. Professor Rafael. Obrigado, professor Marcos. É uma satisfação estar com o colega novamente, né? Mais uma banca. Então, saudação também especial à doutora Daniela Cravo, minha colega, professora também aqui da Ambra, minha colega na URGS, o professor Paulo Santos, também uma satisfação estar presente aqui com o colega e participar dessa sessão. E uma saudação especial ao Sérgio de Barros, que apresenta hoje, então, a sua dissertação para fins de avaliação, né, e de obtenção do seu título de mestre. A minha análise, ela, na verdade, segue um pouco da análise que eu havia feito, né, já no primeiro momento, quando nós tivemos uma banca de qualificação. Eu lembro que participei, acredito que a professora Daniela também, né, participou desse momento. Então, eu vou apresentar algumas questões de forma que eu acho que são importantes, né, em relação ao trabalho e, posteriormente, indagar aí temas em relação ao conteúdo. Tá? O primeiro ponto que eu gostaria de destacar é o objeto do estudo. Né? Esse objeto ele é muito interessante. Essa aplicação do devido processo, vamos dizer assim, de uma maneira mais ampla, mais geral, as relações privadas e mais especificamente no âmbito digital, através do emprego da inteligência artificial ou de algoritmos
né? Uma abordagem ainda mais ampla, né? E me parece que é um tema muito interessante, porque nós estamos diante de um novo fenômeno, né, que é esse fenômeno das decisões realizadas no âmbito, né, dessas relações digitais, podemos dizer assim, principalmente por grandes plataformas. E, de certa maneira, nós estamos construindo, né, um procedimento, uma análise em relação a esse fenômeno. Nós não temos uma solução pronta. Existem experiências, algumas mais avançadas que a brasileira, mas o que nós encontramos na realidade é uma construção, né? E por isso o trabalho ele é um trabalho difícil, na minha opinião. Parabéns já ao Sérgio por escolher um tema que eu entendo que é um tema difícil, né? Um tema complexo, um tema que envolve, né, possíveis enfoques, vamos colocar dessa maneira, em relação a um mesmo fenômeno. Tá? Então, as questões que eu vou apresentar, principalmente de fundo, né, as questões sobre o tema em si, elas são a minha visão, né, a minha percepção sobre esse fenômeno, mas que não correspondem de maneira nenhuma a uma abordagem necessária, tá? Mas é apenas a minha compreensão. Mas antes disso, como eu havia anunciado, algumas questões de forma que são importantes, Sérgio. Assim, a primeira delas é que eu recebi um trabalho com alguns sinais de revisão, né? Aqueles sinais de revisão que ficam, né, no texto para que se altere ou não se altere em Word, né? Pelo menos o que eu recebi estava em Word. Ainda constam ali, né, alguns desses sinais. Então, acho que é importante conferir isso, né, e ainda deixar numa versão definitiva em PDF, né, pelo menos aqui eu acessei a Word, sem que essas marcas de revisão elas estivessem presentes. Tá? Então, em um outro momento, isso ainda tem. Tá? Uma outra anotação que eu fiz foi, eu acho que eu já tinha referido isso também na minha arguição no momento da qualificação. Eu estranhei um pouco, né, novamente, o espaçamento duplo, né? Não só o espaçamento duplo, como assim, um espaçamento especial junto ao título, tá? Então, eu acho que seria interessante passar por não sei se foi feita e se isso talvez seja o formato da Ambra, e eu confesso que não tenho, assim, tanto o costume com, né, os trabalhos aqui, que tem uma formatação própria, mas é importante fazer essa checagem, eu acho. O formato me pareceu um pouco estranho, um espaçamento duplo, sem um espaçamento a mais após o título, né? Eu achei estranho, sem um ponto, por exemplo, após a numeração dos títulos. Então, essa checagem me parece bem importante. Uma outra questão aí mais séria, na minha opinião, tá? E aqui na introdução a gente já vê isso. Eu senti falta, Sérgio, isso de maneira bem importante, né? De o ponto 1 como a introdução, né? Tem aqui o ponto 1 aqui o capítulo 1 já começa com o devido processo legal nos julgamentos das plataformas digitais, né? E eu não sei também se no encaminhamento aí foi uma versão, mas essa que eu recebi, né, ela não consta esse ponto que é muito importante, né, da introdução. E então, esse especificamente, né, além das questões de revisão que eu mencionei, eu acredito que deva ser acrescentado, tá? A minha sugestão e a minha
a minha posição é para que se acrescente a uma introdução, talvez transformando primeiro um capítulo, adaptando a uma introdução, né, que em alguns pontos ali ele parece se, se enquadrar como uma introdução. Sim. Então, acho que realmente esse é um, assim, das questões de forma e de estrutura do trabalho, eu diria que é o mais importante e acho que para fins de resultado final da tua dissertação ele tem que ser inserido. Tá? Eu anotei ainda um outro ponto de forma que eu acho que é bem importante também, as referências bibliográficas, né? Eu sempre encontro elas, e aí não sei se tem um formato especial que é autorizado aqui na Rambla, com a letra maiúscula, sobretudo no nome, né? No último nome do autor, mas primeiro a constar ali na referência bibliográfica. Eu vi que ele está, se eu não me engano, até em negrito, mas não com letra com caixa alta, né? Com as letras maiúsculas. Então, também eu acredito que seja importante fazer essa conferência realmente. E um outro ponto que eu anotei em relação à forma é a questão de notas ao final, né, que realmente também não é usual, né, utilizarmos notas ao final, após a bibliografia, e encontrei no teu trabalho. Né, talvez fosse melhor usar notas de rodapé. Eu sei que tu usaste a metodologia de autor-data, mas a utilização de notas e notas ao final me parece se somando, né, ao autor data. Eu confesso que estranhei, talvez seja autorizada, mas eu te diria para conferir isso, tá? Ok. Bom, em relação à forma, seriam essas as questões principais, né, e alguma questão de método aí que eu apresentei. Sobre o fundo, né, sobre o tema em si, como eu te disse, esse tema é muito complexo, é um tema em construção, né, tu está de parabéns por escolher o tema, né, acho que e é um tema muito interessante, tá? Eu realmente gosto do tema, acho que é um ponto positivo ter escolhido, mas isso te traz um compromisso também, um compromisso grande, né, um compromisso importante. E a primeira questão que eu te colocaria, Sérgio, assim, de fundo, é exatamente sobre a delimitação do teu tema, tá? Eu até agora, a gente já tinha conversado, acredito, sobre isso na qualificação, mas até agora né, com o resultado aí da dissertação entrega, eu confesso que eu estou em dúvida sobre realmente o teu problema central, né? Porque tu colocas, talvez pela ausência de introdução, acho que a introdução é o local em que isso fica explicitado, né? Mas tu colocaste, inclusive na tua apresentação, que o tema, né, que o problema principal seria o devido processo legal aplicado, né, ou se ele é aplicado nas relações privadas digitais. Tá? Esse era o teu slide, inclusive. Ao mesmo tempo, o teu título, ele, ele é um pouco diferente, tá? Porque o teu título fala do devido processo legal nos julgamentos algorítmicos nas plataformas digitais. Então, meu primeiro ponto é esse: qual é a delimitação? É para julgamentos algorítmicos nas plataformas ou para as relações privadas digitais? Porque tem uma diferença aí, né? Se tu estás analisando essa aplicação nos julgamentos, né, a partir do uso de algoritmos em plataformas digitais, ou se de forma mais ampla, né, o devido processo legal para as relações privadas digitais em geral. E mais, né, existe uma terceira opção que pela leitura do teu trabalho ainda seria possível, que é a aplicação do devido processo legal para os julgamentos que são feitos a partir da inteligência artificial, do uso da inteligência artificial.
Tá? Então, acho que essa delimitação ela não está bem clara. Tá? Até pelo teu título, pelo teu slide inicial e também pelo texto, que de alguma forma remete, né, em vários momentos à inteligência artificial. Então, acho que tem que ficar mais claro isso, mas eu queria te ouvir especificamente sobre essa questão. E além disso, né, o que eu acho interessante também refletir, né, a partir do teu trabalho, é que nós temos a aplicação do devido processo legal, né, que é uma discussão, inclusive, ampla em vários temas em relação à aplicação do devido processo legal. Se o devido processo legal ele seria uma exigência para fins de constrição, né, de restrição da liberdade, né, e de bens, como consta no artigo 5º, né, inciso lá 54 da Constituição, se essa seria uma exigência do devido processo judicial, né, ou se o devido processo legal, então, tem uma aplicação para, né, julgamentos que não são realizados a partir da atuação do Poder Judiciário. Né? Eu lembro, por exemplo, a discussão, né, que existe há muito tempo em relação às execuções extrajudiciais. Agora foi retomada, inclusive, sobre a execução extrajudicial na alienação fiduciária, né, mais recentemente. O devedor na alienação fiduciária ele pode ter discutido o bem através daquele procedimento extrajudicial junto à atividade notarial. Né? Há uma notificação, uma segunda notificação, não sendo pago, se consolida a propriedade em nome do agente financeiro. E seria e aí a discussão sempre foi o devido processo legal, ele é sempre processo judicial. Historicamente parece que não, né? Parece que a jurisprudência se consolidou no sentido de que o processo para a limitação de liberdades ou para a execução de bens, né, para restrição em relação a bens da pessoa, pode ocorrer através de procedimentos extrajudiciais também. Então, nessa interpretação, talvez a gente possa realmente entender que, existindo um processo estabelecido legalmente, para fins, por exemplo, de restrição de liberdade de expressão, que eu acho que esse talvez seja o caso central aqui, né, que a gente está discutindo, inclusive pela citação do projeto em relação às fake news, principalmente limitação à liberdade de expressão. Quando, né, realizada através de plataformas, ter um processo estabelecido por lei, e aí legal, né, estabelecido por lei, que deva ser seguido. Né? E o que compõe esse devido processo legal para fins de restrição, né, aí sim, de liberdades ou constrição de bens de uma certa pessoa, de um certo cidadão. Então, esse detalhamento, eu acho que tu poderias ter, né, aprofundado, talvez, no teu trabalho, mas também queria te ouvir em relação a isso, se é nessa linha que tu estás abordando, até achei interessante, acho que também por referência que nós fizemos na qualificação, tu tivesse um ponto ali tratando da eficácia, né, horizontal dos direitos fundamentais. Então, se nós entendermos o devido processo legal como direito fundamental, a aplicação nas relações privadas, acho interessante essa abordagem. E aí, né, nesse aspecto, compreender que devido processo legal é esse extrajudicial. Né, porque tem também, né, a questão que aí é um outro tema, né, esse é um ponto interessante, né, um outro tema, que é a aplicação da inteligência artificial, dos algoritmos, nas decisões judiciais. Tá? Que tem até trabalhos, eu orientei já trabalhos nesse sentido, né, que é compreender o devido processo no âmbito da atuação do Poder Judiciário, que me parece que não é o teu enfoque. Né? O teu enfoque é
justamente a atuação de agentes privados, de plataformas digitais. Né? E aí aquela questão da alimentação é importante. Estou tratando só das plataformas ou estou tratando das relações digitais em geral? Ou, quando eu falo relações digitais, eu quero dizer plataformas e afins. Talvez isso tenha que ficar mais bem esclarecido, né, no teu trabalho. Mas quando essa restrição à liberdade de expressão, eliminação de perfis, né, cancelamento de perfis, cancelamento de postagens, quando isso é feito, né, cancelamento de certos bens digitais, que alguns bens hoje eles são caracterizados essencialmente por serem digitais. Quando as plataformas fazem isso, ou outros agentes no âmbito digital fazem isso, eles devem realizar, né, essa restrição através de um processo estabelecido legalmente. E aí o ponto é, nós já temos essa delimitação do processo legal exigido na lei. A lei já é suficiente, seja a Lei Geral de Proteção de Dados, seja o marco civil da internet, né? Seja o projeto, né, das fake news, ou o projeto hoje da inteligência artificial, né? Nós temos também o projeto da inteligência artificial. Se já temos uma legislação suficiente, né, ou uma construção jurídica, jurisprudencial suficiente para delimitar quais são as etapas, tá? O direito à notificação, por exemplo, o direito à explicação, isso já está bem delimitado ou não está ainda? Realmente nós precisamos de projetos que ainda definam que devido processo legal é esse. Tá? Então, é essa questão central que eu acredito que tu tens ainda que deixar mais claro, mas evidentemente queria te ouvir sobre esses pontos. Né? E aí, né, talvez ao explicar isso, estabelecer qual seria a diferença dessa exigência, né, ou como se relacionaria essa exigência do devido processo legal com o direito à explicação e com o direito à revisão. Né? Revisão de decisões automatizadas, por exemplo, o direito à explicação. Como, né, como entender, né, essa relação entre os direitos, né, o direito à explicação, o direito à revisão, direito ao devido processo legal, se ele já está bem estabelecido na nossa legislação. Tá? Bom, seriam essas as minhas questões. Eu agradeço novamente o convite e devolvo a palavra ao professor Marcos. Obrigado, professor Rafael. Eu gostaria de propor aos professores que nós fizéssemos uma arguição em bloco, né? Todos os professores já fizessem os seus comentários. Sérgio pode já ir tomando nota dessas perguntas, desses comentários, e aí ao final ele já faz um apanhado, né, que satisfaça todas essas questões que sejam colocadas. Na minha experiência, esse procedimento tem se mostrado mais ótimo do ponto de vista da administração do tempo. Então, se não houver objeção pelos professores, eu já passaria a palavra para a professora Daniela, por exemplo, para que ela pudesse prosseguir. Eu acho que poderia ser o professor Paulo, que foi mais externo, né, professor Marcos? Tudo bem, pode ser também. Então, se estivermos prontos, então, professor Paulo estaria pronto já para falar nesse momento? Boa tarde. Boa tarde. Vou comentar aqui a professora Daniele, o professor Marcos, o professor Rafael, parabenizar o Sérgio pela realização do mestrado. O nervosismo faz parte, mas o fim é melhor que o começo, né? Está até lá em Eclesiastes. Você vai sentir saudade disso aqui. Na verdade, é só mais uma jornada, que nunca acaba. Sérgio, o tema é muito interessante.
eu sou um grande entusiasta das inteligências artificiais. Elas estão para ficar. Acredito que até nós aqui, sobretudo no ramo do direito, vejamos, neste momento, estamos utilizando uma plataforma digital. Eu acho até curioso algumas pessoas, eu falei, eu trabalho no digital. Eu acho difícil, mas não impossível, a gente encontrar quem não trabalha com digital. Porque no processo judicial eletrônico estamos com o digital. Aqui na atividade acadêmica estamos com o digital. Eu até participei recentemente de uma banca de dissertação também envolvendo a questão de inteligência artificial, e um membro da banca, servidor do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, na área de dados. Ele tem formação jurídica, mas fez doutorado em ciência da informação, e ele dizendo a quantidade de pessoas que aposentaram simplesmente em virtude do processo eletrônico. Optaram, direito é legítimo, por não dar continuidade, né, em virtude dessas alterações. Conheço, até acho perigoso, conheço colegas que deixam, né, o token no escritório para as petições, acho isso extremamente arriscado, mas é uma realidade. E aqui o papel da academia, como nós como pesquisadores, é muito importante. Primeiro, 2 pontos. Porque, como você colocou no seu trabalho, sobretudo em virtude lá da questão que envolve o Uber, ela se diz que não é uma empresa de transporte, ela se diz que é uma empresa de tecnologia. Se você pegar o KNAI ou os KNAIs, nós observamos essas características. Então, muito interessante que essas problemáticas já começaram a bater as portas do judiciário. Me parece que recentemente, eu até não vi o voto, mas me parece que o STJ decidiu que realmente o condomínio pode impedir a oferta de unidades autônomas em plataformas como Airbnb, e o ponto é o seguinte: essas temáticas que são novas estão no judiciário. Quando a gente fala em nível de tribunais superiores, os julgadores não estudaram tal temática. Essa semana, me parece que o Supremo Tribunal Federal oficiou o CNJ para que o TST esclareça o motivo de decisões divergentes ao entendimento do Supremo Tribunal Federal envolvendo relações profissionais, nem digo de trabalho, relações profissionais com essas plataformas digitais. Então, vejamos, aqui que entra a importância e uma oportunidade de uma dissertação de mestrado poder o quê? Poder corroborar para resultados dessas problemáticas que estão aí no judiciário. E vejamos a importância, quando a gente fala, né, de uma publicação de uma dissertação. Eu concordo com o professor Rafael em relação às questões metodológicas, ainda que a ANBRA tenha o seu regulamento próprio, mas a gente sabe, atividades profissionais, outras demandas, escrever uma dissertação toma muito tempo, né? Mas existem falhas, sim, metodológicas no trabalho, né, que comprometem o quê? A sua até mesmo eventual publicação. E é muito importante, Sérgio, que um trabalho como o seu, ele não pode ficar o quê? Arquivado, né, hibernando num HD. Né? Então, é uma oportunidade, e isso gera muito valor até mesmo, né, para a sua atividade profissional,
de, quem sabe, ser citado por uma decisão de tribunal superior. Então, são essas questões, né? Tenho uma impressão de que sim, né? O trabalho, as atividades acabam, né, que vão tomando conta, mas, dada a grandeza e a importância que o tema envolve, aqui, né, é uma crítica, nossa função aqui, eu não estou aqui, né, a passeio, né, quando na minha tese de doutorado um examinador disse isso, mas para contribuir, né, para o aperfeiçoamento da sua dissertação nas bases metodológicas muito bem lançadas em âmbito de, né, da ABNT, como ressaltado lá pelo professor Rafael. Então, essa é uma questão. Me chamou muita atenção também, Sérgio, quando você trata da questão envolvendo o devido processo legal, não é? Até pela minha formação, por ser, né, um estudioso da análise econômica do direito, né, até quanto de devido é um processo. O Rafael até, né, chegou a elucidar essa questão, né, o que é esse devido, né, desse instituto de um devido processo legal, mas, na verdade, é um devido processo constitucional. Em âmbito de marco teórico, eu vou puxar, tá, a questão aqui para a minha terra, né, o sotaque mineiro não nega, né, não esconde, mas nós temos aqui a Escola Mineira de Direito Processual, né, com trabalhos desenvolvidos pelo professor Rosemiro Pereira Leal, né, que ele sistematizou, né, a teoria neo-institucionalista do processo. A teoria neo-institucionalista do processo, com bases legítimas no devido processo constitucional do Estado Democrático de Direito, é um aperfeiçoamento da teoria estruturalista do processo, desenvolvida pelo italiano Elio Fazzolari, né, do processo como procedimento em contraditório. Então, quando uma dissertação se propõe a tratar de devido processo legal, e você fez a parte histórica, né, fez até uma observação muito interessante, né, de como a questão foi tratada em 1215, né, na Magna Carta, mas entendo que você fez, sim, também, ainda de maneira direta, mas você fez, né, uma referência expressa à escola paulista do processo, com Cândido Dinamarca, Ada Pellegrini Grinover, que tem todo o nosso respeito, mas o ponto é que a teoria instrumentalista do processo não é suficiente suas bases teóricas para o quê? Para a solução de respostas que o Estado Democrático de Direito contempla no nosso texto constitucional. Então, entendo, sim, que ao se falar em devido processo legal, fundamental, não sei se você conhece, né, a teoria neo-institucionalista do processo, né, capitaneada pelo professor Rosemiro Pereira Leal, da PUC Minas. Então, fica, né, essa dica aí. Você faz até uma abordagem em relação às outras formas de solução de controvérsias, da questão até da arbitragem. E o ponto é o seguinte, realmente, esse devido processo legal, o que é isso? Um mínimo de respeito a princípios institutivos do devido processo legal, como o quê? Contraditório, ampla defesa, isonomia, cooperação processual, direito a advogado, enfim. O processo, né, vamos pegar aqui a instrumentalidade, né, esse instrumento da jurisdição, mas ainda que seja pela via de jurimetria, outras bases, ele tem o quê? Regras. E é interessante, quando a gente fala de pretensão na sua base material, né, porque a prescrição é um instituto do direito material, e recentemente o STJ solucionando uma grande dor, né, ao meu ver, entendeu que a pretensão ela não é só judicial ou só procedimental. Na verdade, a pretensão
é de natureza o quê? Civil, material. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu digo daquelas demandas de cobrança de dívidas prescritas, em que o devedor recebe telefonemas, os créditos são comercializados no mercado, e o STJ, mês passado, outubro, decidiu que a pretensão ela é tanto judicial quanto extrajudicial, ou seja, o não exercício do prazo para a satisfação do crédito pelo credor contra o devedor, ele se esgota tanto na via judicial quanto na via o quê? Extrajudicial. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente fala de julgamentos em plataformas digitais, é o quê? É uma solução não estatal. Ainda que nós temos o processo eletrônico, tá? A opção pelo processo 100% digital, mas com a sua aplicação no direito processual civil. Então, essas plataformas, até você coloca isso, elas realmente devem sim se sujeitar. Eu senti um pouco de timidez na conclusão. Ele vai falar. Não fala, coloca. Né? Você pode ser mais direto, sim, em relação, né, ao que a sua impressão. Né? No início, né, eu gostei muito, até, professor Marcos, eu acho importante, né? Eu gostei muito, achei muito, por mais que no final veio o nervosismo, mas eu achei a apresentação do Sérgio segura. E aqui, Sérgio, deixar bem claro, se a gente for comparar, tem uma avaliação. A sua exposição, talvez até que a formação como advogado, foi melhor, ao meu ver, que o trabalho escrito apresentado. Ok. Até me esclareceu em alguns pontos. Então, enfim, até para não me delongar, o professor Rafael tem um compromisso, a professora Daniela também, né, vai fazer uso da palavra, eu gostaria, né, até de saber, a pergunta é se você conhece a teoria neo-institucionalista do processo, né, ou se não conhece, ninguém é obrigado a conhecer, né? E também essa contribuição aí até de uma questão analógica. Aí outro ponto também importante, recentemente, uma decisão até do TRT, se não me engano, aqui de Minas, terceira região, em uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Trabalho, entendeu que a Uber não age de má-fé ao utilizar de jurimetria, dados de jurimetria para a realização de acordos. Então, vejamos, a tecnologia está aí, não usa quem não quer, mas quer utilizar, tem que estudar. Perfeito? Então, são essas aqui, né, as minhas considerações e essa pergunta apresentada ao Sérgio. Muito obrigado. Obrigado, professor Paulo, pelas suas considerações. Aqui, só fazendo um comentário lateral aqui, eu também achei que a apresentação do mestrando Sérgio também foi bastante assertiva. E também queria pontuar algo que eu esqueci de falar no começo, é que peço desculpas se às vezes eu não estou olhando para a webcam, porque eu estou espelhando a tela num segundo monitor que fica mais alto aqui em cima. Tá? Bom, então, agora que avançamos já para as colocações também do professor Paulo Santos, vamos finalizar a fase de arguição, ouvindo os comentários da professora Daniela Cravo. Após, então, teremos a oportunidade do mestrando Sérgio trazer as suas colocações sobre a arguição dos membros da comissão examinadora. Professora Daniela, transmito a palavra à senhora. Boa tarde, obrigada, professor Marcos. Meus cumprimentos aqui aos professores que compõem essa banca, professor Dresch, professor Paulo, e ao nosso candidato mestrando, Sérgio. Queria te parabenizar por ter chegado até esse momento, né? Já tivemos a oportunidade aí de nos conhecer na qualificação, até por isso falei para o professor Paulo começar, porque é um membro externo, né, para ter essa visão de quem não acompanhou, né, o mestrando Sérgio, trazer também outros insights. E queria dizer, primeiramente, que da minha opinião também achei que a apresentação ficou bem pontual, bem objetiva,
que houve, né, a delimitação ali da proposta, né, da dissertação. Eu gostei muito da apresentação. E eu respaldo, né, o que já foi considerado pelos professores, para a gente também não ficar aqui repetidamente, né. Eu também não entendi o porquê não fazer na introdução. Eu até nem sei se a introdução não é necessária, assim, regimentalmente na Ambra, mas eu fiquei até curiosa para saber o porquê não, de não ter, né, ou se o primeiro seria a introdução e por que não usar, né, o termo introdução, até porque tudo que eu faço, eu sempre ponho introdução, até aqui nas minhas manifestações jurídicas na Procuradoria sempre tem introdução, então queria ouvir um pouquinho sobre isso. Queria ouvir também, né, aproveitar, então, fazer algumas perguntas que o Sérgio, então, pode aproveitar esse tempo para trazer um pouco mais sobre o que ele quis, né, desenvolver nessa pesquisa. E eu queria saber, né, à luz do contexto jurídico que a gente já tem hoje em dia, né, será que realmente precisamos de uma regulação a mais para isso? Será que o que a gente já tem, né, na Lei Geral de Proteção de Dados, principalmente quando a gente fala do direito à explicação e o direito à revisão de decisões automatizadas, já não seria, né, um norte suficiente para tutelar, ou se não, né, ou não é suficiente, a gente precisa de mais regulação. E por que precisaríamos mais? Por que o direito à explicação e o direito à revisão, que já existem no nosso ordenamento, que estão previstos na LGPD, não seriam suficientes para tratar dessa situação? Também, né, queria ouvir um pouquinho, saber, né, como é que as plataformas poderiam se estruturar, né, como criar esses mecanismos e dar transparência, né, com relação a essas situações. E se, claro, né, eu sei que tu já citou alguns casos de algumas plataformas, né, se tu já vê alguma mudança, né, no mercado com relação a isso, e se tu teria, né, alguma sugestão, né, para essas plataformas operarem, né, de uma forma mais transparente, como elas poderiam operacionalizar isso, né, considerando que muitas vezes os usuários, por exemplo, usuários, né, do Uber, esses profissionais nem sempre são pessoas, né, que talvez entendam de termos jurídicos ou que tenham conhecimento, por exemplo, da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, como isso poderia se tornar uma realidade factível no dia a dia, né, da sociedade brasileira, em que a gente tem aí mais de 200 milhões de pessoas conectadas, acredito, né, nessas redes sociais, entre outros, mas também considerando a grande desigualdade que a gente tem aí no nosso país. Como é que conciliar isso e tornar isso, todas essas propostas de devido processo legal, algo factível aí no nosso dia a dia? Então, seria essas considerações, né? Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês. E é isso. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Daniela. Muito concisas, mas ao mesmo tempo impactantes as suas considerações. Então, encerrada essa primeira etapa das arguições, né, com as colocações dos professores Rafael, professor Paulo e professora Daniela Cravo, agora, Sérgio, lhe devolvo a palavra para, nos próximos minutos, acho que a gente pode combinar, assim, até em atenção ao tempo do professor Rafael, né? Acho que a gente pode combinar aí um tempo de aproximadamente 15 até 20 minutos ali no limite, para que você possa colocar o que deseja. E ao final, então, nós vamos. Talvez 15 minutos seja o ideal, né? Para que ao final nós tenhamos mais alguns minutos para deliberar e ao final proclamarmos o resultado. Então, nesse caso, então já lhe passo a palavra, sem mais delongas, Sérgio, para que nós possamos avançar. Ok, professor. Rapidamente, eu gostaria de agradecer a todas as considerações, tanto as né, que os doutores fizeram na banca de qualificação, como também as de hoje, sem dúvida nenhuma, né, e certamente elas vão ser agregadas ao trabalho para que ele atinja o objetivo né, de ficar o melhor possível, o mais eficiente possível. Bem, com relação às considerações e às perguntas do professor Rafael, delimitação sobre o tema. Realmente, professor, isso ficou, nos meus slides, ficou errado. Foi um equívoco meu na hora de montar o slide, mas o tema, né, não é nas relações, não é o devido processo legal nas relações privadas digitais, né, nas decisões algorítmicas,
né? Isso ficou errado, porque senão ficaria realmente muito amplo, né? E eu acho que ficaria desfocado, né? Se eu mencionasse relações, como eu mencionei, né? Devido ao processo legal de relações privadas digitais. Isso foi um equívoco meu. O segundo questionamento é com relação à cláusula devido ao processo legal, né? Se ela teria essa aplicabilidade a processos não judiciários, né? Eu acho que sim, eu entendo que sim, né? Eu até no capítulo dedicado ao devido processo legal, eu menciono alguns casos lá, né, que são antigos, né, onde o Supremo decidiu pela aplicação de regras de devido processo legal, né, até acho que naquela situação do Santos Futebol Clube, na questão também lá acho que do ECAD, né, eu menciono esses julgados, né, onde o Supremo entendeu que a exclusão do sócio, a arbitragem do sócio era indevida, né, e feria a cláusula do devido processo legal. Então, eu acho até que não vou dizer com maior razão, mas também com grande razão, nessas situações de plataformas digitais, né, fazendo uma série de decisões, tomando uma série de decisões até que impactam a nossa saúde, né? Eu acho que deveria se construir essa questão devido ao processo legal de uma maneira mais efetiva. Aí, o senhor pergunta, já a lei LGPD, Marco Civil ou não? Então, eu achei interessante a proposta legislativa que está em tramitação, porque ela especifica como esse devido processo legal deve ser aplicado, né? Então, por exemplo, ela determina que seja estabelecido prazo para a pessoa recorrer, ela determina que seja estabelecida uma facilitação do exercício dessa defesa, né? Que, aí já respondendo até a doutora Daniela, que poderia ser uma aba, né, naquela postagem que foi suspensa ou cancelada naquele perfil, onde a pessoa acessasse essa funcionalidade, né, na própria internet e apresentasse as suas razões recursais, né? Porque hoje o que a gente tem né, uma dificuldade das pessoas em questionar, né, essas decisões algorítmicas, né, que são muitas vezes tomadas de maneira sumária e arbitrária contra os conteúdos que elas postam na internet. Então, acho que um botão, vamos dizer assim, né, uma aba, né, ali no perfil, na conta, enfim, do usuário, né, eu acho que é uma coisa que é possível das plataformas criarem, né, e que atenderia essa necessidade, né. Tem uma quarta pergunta do professor Rafael: como entender esta relação? Como entender a questão, né, do direito à explicação, direito à revisão e o devido processo legal. Então, eu particularmente acho que essa questão do direito à explicação e da revisão, né, até pelo veto que houve, a questão da revisão humana, né, que é um veto que foi mantido, eu acho que a doutora Daniela até falou isso na minha banca de qualificação, né, é uma questão que ficou mal resolvida, né, porque na minha opinião, pelo menos, porque se a gente pegar, por exemplo, o caso Trump, né, onde ele teve a conta dele banida, e depois, né, o próprio comitê de revisão do Facebook entendeu que aquele banimento, né, aquela suspensão por tempo determinado foi equivocada, né, aí a gente vê que não dá para entregar determinadas decisões, né, determinadas revisões, vamos dizer assim, das decisões algorítmicas à inteligência artificial, né, apenas à máquina. Eu acho que em determinados momentos a revisão humana ela é necessária. Desculpa, professor Paulo, eu deixei o senhor por último, mas não foi por mal, foi porque ficou aqui na ordem das minhas anotações. Eu não conheço a teoria neo-institucionalista, e já peço desculpas ao senhor, principalmente, e à banca toda, né? Mas com certeza já vou me inteirar, e a ideia é continuar desenvolvendo o trabalho, como eu falei, para ele atingir um ponto mais ótimo possível, né? E eu acho que é isso. Não sei se eu respondi a todas as indagações, mas creio que sim, e estou à disposição da banca, mais uma vez, agradecendo de novo. Bom, aí eu
queria questionar os professores se estão satisfeitos com as colocações do Sérgio ou se gostariam de adicionalmente formular mais alguma pergunta, um complemento ou sinalizar algum ponto que não foi abordado. Se estivermos prontos, já podemos passar para a fase de deliberação. Tudo bem? Então, vamos migrar de sala. Eu vou pedir ao Sérgio, né, que aguarde aqui nesta sala. Nós vamos nos retirar momentaneamente, migrar para um outro ambiente. Lá, os professores vão deliberar, eu acompanharei tudo isso e depois retornaremos todos para finalizar a sessão. Ok? Obrigado. Até daqui a pouco. Oi, Sérgio. Olá, tudo bem? Boa tarde, novamente. Minha conexão caiu bem na hora que os professores estavam saindo da sala. Aham. Ela travou aqui tudo. Ai, meu Deus, logo agora. Nossa, cansado. Mais um ano acabando, né? Gente, esse ano voou, meu Deus do céu. Vamos passar rápido, meu Deus. Voou, né? Esse ano, nossa, passou muito Voou, rápido. nossa, muito rápido. Muito rápido.
Tá ansioso, Sérgio? Eu tô, eu vou te falar que assim é um misto, né, de sensações. Eu estava nervoso assim na apresentação, né, hoje, e eles disseram que foi ótima. Não, você fez uma boa apresentação e assim, dentro do Pois é. tempo, isso é É porque muito bom. eu assim, eu sou objetivo, eu não tenho nada contra, assim, né? Mas assim, eu acho que não adianta a gente também ficar usando muito tempo, né? Porque eles já leram o trabalho. Eu acho que assim, a ideia é só Sim, expor, assim, uma apanhada para pessoas que não leram o trabalho possam entender. Mas é um misto de sentimentos, né? Porque quem gosta de ser avaliado, né? é. Eu tenho dois filhos aqui em casa, época de prova, eles ficam surtados. Eu falo, cara, vai dar tudo certo, mas assim, a gente fala, pô, pai, mas tem a possibilidade de não dar, né? Aí, é o que eu falo, né? Desde pequeno a gente tem essa coisa com teste, com avaliação, né? Não é uma É, coisa. Mas faz parte, né? Faz parte dos desafios. faz parte da vida, faz parte do nosso Ah, crescimento. se não tiver, também a gente não cresce, não se empenha para crescer, essa que é a verdade. E esses minutos lá na sala de deliberação sempre parece uma eternidade, né? Mas eles são eternos. São eternos. Eles são. Não passam nunca. Não é? Meu Deus. Sabe como é que a gente sabe que eles são eternos? Porque eles marcam a gente até mais do que as outras coisas, do que a dificuldade de fazer o trabalho, do que a apresentação. Então eles são eternos, eles ficam. Eu vi muitos vídeos, né, com bancas de defesa de outros colegas, né? E sempre chega nesse pedaço, né, o pessoal Esse fica tempo de espera que entra mata. no modo de sofrimento, né? É, Mas foi bom, de qualquer maneira, a experiência no mestrado da Ambra foi muito boa, muito boa. Nossa, assim, primeiro que encaixou perfeitamente na minha vida, assim, né? E superou a minha expectativa, assim, né? Em todos os sentidos, né? A facilidade da plataforma de vocês, o atendimento de vocês, as aulas, né? A parte do corpo docente também. Cara, nossa, foi muito bom. Eu até indiquei uma colega, a Andressa, minha colega de ele sala. entrou? Entrou, ela tá fazendo já. Acho que ela entrou esse ano. Ela tá Qual é o sobrenome fazendo. dela? Andressa Valinotti. Ah, a Andressa está estudando. É, a Está querida, uma estudando, amiga. sim. Colega de trabalho e amiga também. Que Então tá. bacana. Eu falei, não, faz, cara. Pô, eu já tô lá. Já tava quase 2 anos no mestrado da Ambra. Eu falei, gente, é muito bom porque te dá uma. Além do conhecimento, né, de obrigar a gente a estudar, a produzir trabalhos acadêmicos, né, a gente tem a facilidade de fazer de qualquer lugar. Então, assim, nossa, né, você ter um trabalho um serviço de excelência e ter essa facilidade, né, de fazer para o meio De digital, organizar os seus horários, né? nossa, De fazer os seus horários ali. maravilhoso, nossa, maravilhoso. Até minha família agradeceu também, porque também tem isso, impacta a vida né, de Pode quem está ao estudar redor em da qualquer gente. lugar. Exatamente, exatamente. Nossa, muito bom. Tem o doutorado, né? Então, eu tô meio Doutorado aí ausente para lá da. complementar. Pois é, eu vi lá umas postagens do Alfredo, né, fazendo até acho que uma enquete, assim, para ver quem tem interesse. Eu sou um candidato, vamos ver. Eu sou um Estamos candidato. trabalhando para que isso saia É, aí. vai Tomara sair, que vai saia sair. aí no próximo ano, né? Vai sair, com Torcer para dar certeza. certo. Com certeza. Eu vi. Agora que eu vou passar essa fase aqui agora, começar a acompanhar também todo aquele grupo lá de publicações, né, direcionadas, né, enfim. Até o professor Paulo também, Paulo Márcio. Vou começar a participar mais também, porque com essa. Como eu estava nessa fase de concluir o trabalho, tá muito complicado, né? Assim, jogar nessa outra posição, né? Eu tava falei, cara, vou me concentrar só numa Na dissertação, dissertação. porque toma muito tempo, né? Eita, estão voltando. É, uma hora isso acontecer, né? É, mas eu vou me empenhar nisso lá também.
Pá. Acho que Falta estamos. só a professora Daniela. Falta só a Daniela. Chegou. Não cheguei, não. Não. Professora Daniela chegou. Pronto. Eu estava entrando no link errado e estava pedindo senha, mas agora deu tudo certo. Ah, tudo bem. Obrigada. Bom, então, Sérgio, a banca examinadora deliberou, né? E eu tenho a satisfação de poder lhe comunicar sobre a sua aprovação no exame do seu mestrado, da sua dissertação de mestrado. Meus parabéns. A banca lhe atribuiu a nota 85 pontos, do máximo de 100 possíveis. E a banca também formulou uma solicitação no sentido de que, por ocasião do depósito final, você contemple nessa versão também já as solicitações, né, todos esses ajustes que foram colocados pelos professores da banca examinadora, na ocasião dessa sessão pública de defesa, tá? Ok. Ok, professor. Mas meus parabéns mais uma vez na Parabéns. conclusão dessa etapa. Obrigado. Obrigado, eu Parabéns, agradeço. Sérgio. Obrigado, professor. É uma satisfação e ser aprovado por vocês só enaltece, né, o resultado. E eu vou, com certeza, a ideia é complementar o trabalho com todas essas considerações, porque elas são muito bem-vindas. E fazer aqui um agradecimento especial ao professor Marcos, que me ajudou na construção de todo o trabalho desde o início. Desde a aula, né, desde as aulas ministradas. O mérito é todo seu, Sérgio. Meus parabéns, aproveite aí. Parabéns. Parabéns. Pessoal, doutora. vou indo lá. Muito obrigado. Professor, prazer revê-lo. Grande abraço a todos. Um abraço. Muito obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. Isso aí, Sérgio. Tchau, tchau. Agora foca aí já, deposita isso, corrige, toca a Sim. ficha, Obrigado, doutora. certo? E segue firme aí nos estudos, dando continuidade. E conta com a gente no que for preciso. Vamos sempre para a próxima etapa, sem dúvida. Isso aí. Agora com o professor Paulo lá no direcionamento lá dos artigos lá. Agora eu vou me concentrar lá. Isso. Então é isso, pessoal. Obrigadão aí pela oportunidade de estar com vocês. Aproveitar e desejar um bom final de ano. Obrigada aí, Ambra, professor Marcos, Leane, a todos da Ambra aí. E até a próxima. Até a próxima. Até, gente. Boa tarde. Feliz Natal, boa tarde. Tchau. Feliz Natal Tchau, para tchau. todos. Tudo de Parabéns, bom para Sérgio. Obrigado, vocês. professor. Prazer.
Obrigado, um Prazer. abraço. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.